Fora da caverna no segundo turno, com você também, e esse sol, esse parque lindo, olha que coisa linda aqui, né? Só para quem quiser saber, todo o maior parque linear da América Latina, descubra onde é que é. Pois bem, nosso papo é rápido, o segundo turno tá aí, né? Queria que você se inscrevesse aqui, se tornasse membro, visse o vídeo anterior das eleições, do primeiro, o antes, que falava das previsões, inclusive para a política externa, tem muita coisa em jogo, né? Política externa, política interna, mas o povo quer discutir costumes, então está em jogo pautas de costumes. Eu fiz uma live ontem com o professor Alexandre Meirelles, meu xará lá de Belo Horizonte, falando sobre essa questão do fundamentalismo no Oriente Médio e como isso virou uma bomba contra o próprio povo em países como Irã, Egito, Arábia Saudita, onde, guardadas as devidas proporções, cada um de um jeito, as leis religiosas se tornaram leis civis. E tudo começou desse jeito aqui, que a gente está vendo no Brasil, né? Começando com líderes religiosos populares. Hoje nós temos uma outra situação diferente do que aconteceu naqueles países. Estamos vivendo o período do neopopulismo. E o populismo está em alta, a polarização está em alta, acho que vocês entenderam tudo, né? O Brasil está onde que ele está nesse último ano inteirinho, quando começou a se discutir há um ano atrás essa questão de eleições. Eu dizia um ano atrás que era indecente naquela época discutir isso, sendo que nós tínhamos tido recorde de mortes. Lá no Instagram, na minha página Prof. Xandão da Educação, eu postei um gráfico, mais uma vez, né, foi feito pela Universidade de Brown dos Estados Unidos, mostrando que o Brasil teve quase 3 vezes mais mortes do que previsto no começo da pandemia pelos grandes epidemiologistas. O fato é que a gente estava errado em 2020 e 2021, tudo que a gente fez em relação à pandemia, dizia que ia acabar. Eu estava lembrando aqui de um episódio do repórter da Globo na frente do Hospital da Cachoeirinha, né, perto de casa, lá na região noroeste de São Paulo, na zona norte, né? E ele falava das pessoas internadas naquela época, 2020, com Covid. Uma mulher tomou o microfone da mão dele e falou que o presidente estava certo, que não tinha que ter nada daqui, uma moça assim que nem a gente está hoje, sem máscara, e dizendo que o Bolsonaro tinha razão, que a Globo era um lixo, que tinha que fazer propaganda a favor da doença. Isso no começo de 2020. Nós passamos o ano inteirinho de 2020 negando a doença, e o presidente, como bom populista que é, percebia isso e incentivava, porque é isso que o povo queria ouvir. Vem aqui no canal, veja os nossos vídeos sobre a Covid, porque essa questão de segundo turno que eu vou colocar para vocês é muito simples, por isso que esse vídeo é curto. Nós tivemos o pior desempenho durante a Covid. Eu quero que você veja lá na página do Instagram, Prof. Xandão da Educação, o Brasil é líder entre os países com grandes populações e alto número de casos, entre os países que tiveram o maior proporção de mortos por milhão. Quase 3 mortes por milhão, assim, um negócio muito grande que a gente teve aqui, né? Porque nós tivemos aí 600 e tantas, quase 700 mil mortes, numa população de 200 milhões. Então a proporção vai dar mais ou menos isso, 3 por milhão. O que é muita coisa, porque isso excede o que morreu na China e o que morreu nos Estados Unidos, nessa proporção aí. Entenda o cálculo estatístico, matemático que está por trás disso. Mas quem é que sabe matemática nesse país, não é verdade? Por não saber matemática, a gente teve a pior atitude durante a pandemia. Não entendeu nada das previsões e tudo. Não adianta falar que eu tenho um amigo meu que não tomou vacina, não pegou. Isso não é dado é outra coisa. Pois é, eu tenho falado sobre isso, veja que os nossos vídeos. Eu vou deixar uma questão para você. Segundo os epidemiologistas todos, nós vamos ter outras epidemias. Nosso futuro vai ser de epidemias, lockdowns, fechamentos ou aniquilação em grande escala, como foi no Brasil, que se recusou a fazer. Não teve lockdown no Brasil. Vá pesquisar o que é lockdown, compare com o que aconteceu no Brasil. Houve isolamento social e tal. Foi tudo muito mal feito no Brasil. Os governadores, alguns foram melhores que outros, os prefeitos, mas a maioria foi muito mal. A elite furou desde o começo, e o povão também, né, o isolamento. Então não aconteceu. Pelo simples fato, eu já disse aqui e repito, que você pedir para alguém ficar em casa para não contaminar o outro, isso não funciona. A pessoa fala, enquanto eu não pegar, tudo bem. E não é essa a lógica. Porque se nós estamos aqui, eu estou aqui nesse parque, né, sem máscara, você também, cansei de ver fotos, imagens
de amigos que ficaram recolhidos durante toda a pandemia, que agora estão na rua, é graças à vacinação, né? Que o presidente mandava, vá na sua mãe, vá procurar a vacina pedir para sua mãe. Quando chegou a vacina em janeiro de 2021, o presidente falou o quê? Lamento. Você lembra disso? Não, né? Hoje ninguém lembra de nada, ninguém lembra nem da pandemia como se ela não tivesse existido. Então, por favor, memória, né, galera? Vamos pôr isso na cabeça, voltar a 2020, 2021 e pensa, imagina se tiver outra pandemia e o governo for o mesmo. Só isso que eu deixo para você como recado do segundo turno. Um abraço a todos, vão sair da caverna e deixa aqui o seu comentário, estou te aguardando. Até a próxima.